Por crescer com cães e gatos, eu me acostumei aos sons dos arranhões na minha porta enquanto eu dormia. Agora eu vivo só. É meio que perturbador. Robert, o boneco assombrado de Kay West. Trancafiado em um expositor sufocante de vidro no museu Fort East Martello, há um morador de pavio curto e um século de idade de Key West, Flórida. A história de Robert começa por volta da virada do século XX, quando o menininho ganhou ele de presente da criada de sua casa. Com pouco mais de 1,20 m de altura, o boneco foi feito à mão para lembrar o seu homônimo, a criança de nome Robert Otto, com macio rosto pintado e de seu garboso uniforme de marinheiro. Mas será que Robert foi só um presente ou Jenny era peão em jogo de vingança e voodoo? Os Otto era uma família rica que construiu a casa que seria conhecida como Casa do Artista em 1898. Embora desfrutassem de privilégios na pequena ilha, havia o rumor de que o senhor e a senhora Otto não tratavam a criadagem muito bem. Uma criada que diziam ter vindo de Ilha Rica em tradição voodoo fez o boneco para o menininho com um propósito: criar um amigo para Jenny, que enlouquecesse e talvez até machucasse ele, como presente de despedida para a senhora Otto, pela crueldade que sofreu dela. Jenny e Robert eram inseparáveis. Jenny batizou o boneco com o seu primeiro nome e brincava com Robert o tempo todo. Substituía as outras crianças pelo facsímile sorridente de um menino de verdade. Frequentemente visto com a família em passeios ou sentado à mesa ao lado de Jenny nas refeições, Robert não demorou a se tornar mais do que um brinquedo. Em pouco tempo, os criados passaram a sussurrar entre si que o menino conversava com Robert quando estava sozinho no quarto. Com a porta fechada, se esforçavam para entender as palavras em voz baixa, através da madeira, apenas para ouvir a resposta de uma voz completamente diferente da de Jenny. Alarmados, observavam e esperavam o que aconteceria a seguir. Eventos inexplicáveis começaram a acontecer na casa. Itens sumiam e quartos desocupados eram destruídos, com as roupas de camas espalhadas. Os outros brinquedos de Jenny também sofriam. A família ouvia risadas tarde da noite e encontrava os demais brinquedos quebrados e desfigurados na manhã seguinte. Porém, cada vez que Jenny tinha de ser punido, culpava o boneco. Com a insistência do filho de que o boneco era o responsável, os pais começaram a se sentir incomodados pelo sorriso pintado de Robert e a se perguntar se as risadas que ouviam pela casa, em vez de pertencer ao filho, não eram do amiguinho estofado com lã. Pessoas próximas à família estavam preocupadas. O apego de Jenny ao boneco não era normal, e a destruição que vinha com ele tinha de ser impedida. Convencida da influência negativa de Robert sobre seu filhinho, a família baniu o boneco para o sótão, embalado em uma caixa grande. Pouco tempo depois, uma tia faleceu de derrame, e ainda que ninguém acreditasse de verdade que o boneco teve algo a ver com isso, ninguém quis correr o risco. Robert voltou para o lado de Jenny outra vez. Os pais de Jenny faleceram e ele continuou a morar na casa do artista com o companheiro de infância. Como toda a cidade sabia a relação dele com o boneco, algumas pessoas se perguntavam se Robert talvez não impedia que Jenny se tornasse um adulto maduro.
Crianças em idade escolar corriam da enorme casa na esquina da Eaton Street, com medo dos olhos vítreos de Robert no torreão. Afinal, Jenny se casou e se tornou um artista conhecido em Kent West. Sua esposa Anne, contudo, não estava pronta para compartilhar a vida com um boneco que lhe dava arrepios. Por isso, insistiu que Robert voltasse ao sótão. Jenny cedeu à vontade da esposa, mas sabia que o boneco não desistiria do melhor amigo tão facilmente. Na calada da noite, o casal ouvia corridas no sótão e risadas desvairadas de criança ressoar pela casa. Amigos do Otto pararam de visitá-los, com medo do que ouviriam correr escadas acima e seguir para o sótão. Conforme o casal envelhecia, o controle de Robert sobre os membros da família aumentava. Dizia-se que Jenny passava a maioria dos dias no quarto de infância no torreão. Brincava com Robert e mantinha a natureza maligna do boneco à distância. Após a morte de Jenny Otto em 1974, a esposa colocou a casa do artista para alugar, com a condição de que o boneco permanecesse intocado no sótão. Histórias rodopiavam ao redor de risadas e passos misteriosos ouvidos no cômodo superior. O povo da cidade estava fascinado, ainda que assustado, com o que acontecia na grandiosa casa. Inquilinos nunca permaneciam por muito tempo. Desconfortáveis em compartilhar o espaço com o boneco possuído, se mudavam bem depressa, tão logo se dessem conta de que o brinquedo poderia persegui-los. Diz-se que um encanador que trabalhou no sótão contou que o boneco riu às suas costas. Quando se virou, percebeu que Robert atravessou o cômodo. Ele afirmou não sentir medo, mas admitiu que é provável que algumas de suas ferramentas ainda estejam lá em cima. Fez bem. Mesmo quando a casa esteve vazia, os vizinhos contaram histórias de risinhos malignos. Também alegam ter visto o boneco correr de uma janela até outra no quarto do torreão para encarar quem passava na rua. Mais tarde, naquele ano, a casa foi vendida para Myrtle, que encontrou o boneco na caixa e o manteve junto de si como seu próprio melhor amigo. 20 anos depois, a senhora Myrtle o doou para o Museu Fort East Martello e compartilhou histórias de como acreditava que Robert se movia pela casa por vontade própria. Conforme Robert se acomodava em seu novo lar, o notório boneco se transformou em celebridade. Enquanto fica sentado em expositor especial, cartas de visitantes cobrem a parede atrás dele, se desculpando por desacreditar de seus poderes e relatam as subsequentes ondas de azar. Enquanto está ali, aparentemente à espera do próximo visitante, assusta aqueles que viajam para ver o boneco. Câmeras falham e aparelhos eletrônicos não funcionam direito se as pessoas não pedirem permissão para fotografar esse estranho brinquedo. Porém, se alguém perguntar com educação, ele inclina a cabeça para o lado e lhe dá permissão para começar. Diversos grupos de caça-fantasmas e a imprensa já tentaram desvendar o mistério de Robert. Investigadores da Sociedade Paranormal do Atlântico, durante a filmagem de um dos programas, relataram encontrar aura azul e roxa ao redor do boneco. Auras não são encontradas em volta de objetos inanimados. Então, como Robert conseguiu emitir energia suficiente para ser capturada em filme? Funcionários do museu, com frequência,
ouvem Robert rir atrás deles, enquanto caminham pelos corredores que costumam ser silenciosos na hora de fechar. Em certas ocasiões, ouvem batidas e encontram a mão de Robert pressionando o vidro do expositor. Será que é um cumprimento amigável ou um aviso? Há histórias de seu rosto passar do sorriso gentil para a carranca de irritação e malevolência, encarando aqueles que zombaram do boneco, cara a cara. Quando procuram Robert para responder algumas perguntas, os visitantes do museu relataram sonhar com coisas terríveis, onde Robert lhes dá o que querem, mas da maneira mais assustadora possível. O boneco sumiu algumas vezes e foi reencontrado dentro do expositor algum tempo depois. Quem sabe foi visitar a casa do artista para ver como o antigo lar agora pousava. Se faz isso mesmo, talvez encontre o espírito de Anne, que dizem vigiar o quarto do torreão desde a partida de Robert. Hóspedes da pousada contaram aos funcionários que sentiram presença bondosa que cuidou deles no quarto enquanto dormiam, ou que ouviram passos suaves, talvez de olho no retorno iminente de Robert. Embora em exibição permanente no Museu Fort East Martello o ano todo, o museu convida visitantes curiosos à exibição especial de seu artefato, mais famoso todo mês de outubro. No Museu da Casa da Alfândega, sede da Sociedade das Artes e História de Key West, durante esse mês diz-se que o boneco fica mais ativo, tanto que os funcionários do museu deixam balas de hortelã dentro do expositor para incentivá-los a se comportar bem e não consegue explicar por que algumas balas sumiram durante a noite. Será que Robert curte um docinho?